Oi, gente! Estamos aqui de volta, nossas palestras. Hoje nós temos Ciências Biológicas, Audiovisual, Zootecnia, Engenharia Mecânica. Então, vamos começar aqui com Ciências Biológicas, com nossa palestrante Júlia. E não esqueçam de tirar todas as suas dúvidas. Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga lá, @MSEestudantil. E aproveitem cada segundinho das nossas palestras, nossa mostra de profissões. Todo seu, Júlia. Oi, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, se cuidando aí nesse, nessa situação atual, né, que a gente está vivendo. Espero que esteja tudo bem por aí. E vamos lá, né, falar sobre o melhor curso, curso mais legal, o curso mais amplo, o curso mais inspirador que existe. E não é porque eu tô falando, não, é porque vocês vão ver que é verdade, tá? Ciências Biológicas, apelidado carinhosamente Biologia, ou Bio, para os veteranos. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho do porquê que eu escolhi fazer biologia, né? Como foi que é essa trajetória, como foi que eu tomei essa decisão. Eu não lembro de um momento da minha vida onde eu não quisesse biologia. Eu não sei o estalo que deu na minha cabeça de eu querer biologia, mas eu sempre quis biologia. Oscilei algumas vezes entre oftalmologia, queria fazer medicina para ser oftalmologista, queria ser psiquiatra também, queria fazer medicina para fazer psiquiatria, já que ser perita criminal, então ia fazer biomedicina. Depois eu descobri que biólogo também pode, vou falar um pouquinho sobre isso depois, né? Então, eu queria fazer biomedicina para ser perita. Eu oscilei, mas eu sempre voltava para biologia. Pensava um pouquinho e não, eu realmente quero biologia. E aí eu acho que o momento decisivo foi quando eu descobri que uma pessoa próxima da minha família era bióloga. E como é que ela trabalhava, né? Ela andava de jipe na praia salvando tartaruga. Então eu disse, quero fazer isso. Eu quero salvar tartaruga, quero morar na praia, ficar sem bronzear, e quero salvar tartaruga, mergulhar e salvar elas. E aí, no dia do SISU, eu coloquei Ciências Biológicas, licenciatura, né? Meio contraditório, mas no meu ensino médio, uma professora, ela fez com que eu tomasse a decisão de escolher licenciatura. Inclusive, Gisele, se estiver assistindo, beijo, saudades. Ela foi muito impressionante o jeito que ela me envolveu na disciplina. Acho que ela nem sabe disso, mas ela me fez me envolver tanto com a biologia, principalmente genética. Eu tomei essa decisão quando a gente teve genética no ensino médio, né? Então, o jeito que ela mostrou a disciplina para mim, o jeito que ela me apresentou a biologia, eu não tinha tido isso no ensino fundamental, então foi decisivo. E eu olhei assim e disse: eu quero fazer isso, eu quero que mais pessoas se sintam assim, saiam do ensino médio envolvidos dessa forma com a ciência. E aí eu escolhi licenciatura, né, para meio que fazer essa diferença na vida das outras pessoas também. Ainda quero salvar a tartaruga, tá? Salvo elas de outro jeito, hoje em dia, ainda quero salvar. Não sei se é algo decisivo realmente de eu ser professora pro resto da vida. São muitas possibilidades, mas nesse momento eu estou apaixonada pela docência, né? Então, está sendo muito bom, muito inspirador. Então, o que é biologia, né? Eu trouxe aqui algumas coisas que a gente ouve quando diz que vai fazer ou que faz biologia. Primeiro, é só bicho e planta? Eu ouvi muito isso. Vai estudar bicho e planta, vai fazer o quê com bicho e as plantas? Eu sempre ouvi isso quando eu disse que ia fazer biologia ou quando eu disse que fazia biologia. E na realidade não é assim, né? A gente estuda bicho e planta, mas não é só isso. A biologia, bio, vem de vida, né? Tradução literal para essa palavra, né? E o estudo da vida. E é exatamente isso que a biologia é. A gente estuda a vida. Todas as formas de vida, desde a sua morfologia, da sua fisiologia, do seu comportamento entre
no lugar onde ela vive, entre a espécie, entre outros indivíduos da sua espécie, entre as outras espécies. Então, é um mundo gigantesco e a gente estuda todas essas formas de vida, né? Não é só bicho e planta. A gente estuda basicamente o mundo como ele é. E até as coisas que não têm vida, mas que de alguma forma está relacionada com a vida, né? Então, a gente vai estudar todos esses aspectos. Então, não é só bicho e planta, não vá pensando que é só bicho e planta. Muita gente me pergunta, é necessário realmente gostar de bicho para fazer biologia? Você acaba gostando. Se você não gostar, você acaba gostando. Mas tem um universo gigantesco dentro da biologia para você estudar que não seja só bicho e planta, tá? Bom, que espécie é essa? Gente, nunca, nunca, nunca pergunte isso a um biólogo. Gente, a gente não vai saber. Não vai saber todas as espécies de plantas, as espécies de bichos, bactéria, enfim. A gente não vai saber todas as espécies, tá? Nem os nossos professores sabem. Ninguém é Darwin, né? Então, assim, geralmente a gente vai saber as espécies de coisas que nós trabalhamos, específicos que nós trabalhamos. Por exemplo, eu trabalho com morcegos, eu trabalhei com morcegos, então eu sei algumas espécies de morcegos. Eu vou saber o que é um Artibeus leituratus, o que é um Artibeus planirostris, eu vou saber o que é um Glossophoga soricina, mas não me pergunte o nome, a espécie de um determinado cacto, porque eu não vou saber, infelizmente. A gente sabe os mais comuns, né? Mas a gente não vai saber todos, senão o nosso cérebro ia ser só para saber nome de espécie e não é assim, né? Geralmente a gente sabe as espécies de organismos que a gente trabalha, mas. E às vezes nem sabe tudo, né? Então, nunca pergunte isso ao biólogo, porque a gente não vai saber. E outra, tem matemática, tá? Já mandando a real aqui para vocês, muita gente fala, vou fazer biologia porque não tem matemática, não. Gente, tem matemática sim, a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com análise de dados, com coleta de dados, então tudo isso necessita de matemática, tá? Todas as áreas de pesquisa, elas necessitam de matemática. Então, mas não vai com medo, tá? Não vai com medo da matemática, não. É uma coisa necessária e se você não aprendeu no ensino médio, você vai aprender na universidade, tenho certeza. Não é um bicho de sete cabeças, a matemática da biologia, mas é muito importante sim, tá? E assim, a biologia é um curso muito interessante porque ela abre a mente da gente para muitas coisas, sabe? A gente deixa o nosso ego de lado quando faz biologia. Eu sempre disse que, sempre compartilhei com alguns colegas que todo mundo deveria fazer biologia. Mesmo que não vá seguir isso, mesmo que não queira isso para a sua vida, mas acho que todo mundo em algum momento deveria se aprofundar em algo da biologia além do ensino médio, porque você abre a sua mente para o mundo, sabe? Você deixa o ego de lado e vê como cada coisa é importante, cada coisa no seu devido lugar é importante. A nossa espécie ela tende muito a achar que se algo não serve, não traz benefício para ela, essa coisa não serve. E não é bem assim. Às vezes a gente nem está enxergando esse benefício que traz, né? Mas e não é assim. A gente entende que a gente é só mais uma espécie, entendeu? A gente não é o topo desse mundo. A gente é só mais uma espécie e a gente tem que aprender a viver em coletivo, entendeu? Então, quando a gente faz biologia, a gente começa a pensar, assim, começa a pensar coletivo. E isso é muito importante, gente. Isso é muito importante mesmo. Então, um conselho, né? Se você não pretende fazer biologia, pelo menos se aprofunde em algo da biologia, porque é muito legal essa visão. E a gente começa a ter uma visão mais ampla das coisas também. A gente sai na rua e olha para uma árvore e começa a ver os mecanismos que estão acontecendo lá, a seiva indo e vindo, a seiva bruta subindo, a seiva elaborada, descendo, e todos os vasos, enfim. A gente vê um animal e pensa como ele é importante para determinada cadeia alimentar, como ele é importante em determinado processo. E isso é muito legal, gente. Não é nóia, isso é muito legal de você
perceber, assim, a gente realmente abre a nossa cabeça, abre o nosso olhar para o mundo à nossa volta, né? E nem tudo é para nos servir, né? Nem tudo é para nos servir. Acho que a gente que devia servir para a natureza em geral, né? Isso é muito interessante. Então, como é o curso, tá? Vou demorar um pouquinho nesse slide, porque é muita coisa para falar. A primeira coisa que... O primeiro desafio que você enfrenta em escolher biologia já é no SISU, logo de cara. Bacharelado ou licenciatura, né? Muita gente ainda tem muita dúvida em relação a isso, pergunta qual o melhor para se fazer, bacharelado ou licenciatura. E assim, depende, galera. Depende muito do que você está querendo, do que você se identifica. A licenciatura, a gente vai ter as matérias específicas do curso, né, da biologia, a gente vai ter as mesmas matérias que o bacharelado tem, tá? As matérias específicas são as mesmas, a gente inclusive cursa ao mesmo tempo, na mesma turma. Então, em relação a isso, das matérias específicas de aprofundamento mesmo, é igual, tanto para licenciatura quanto para bacharelado. Mas, na licenciatura, o que vai acontecer? Nós vamos ter matérias, disciplinas voltadas para a educação, né? Para nos formar como professores. Então, a gente vai ter psicologia educacional, a gente vai ter didática, vamos ter as instrumentações, que nessa grade nova mudou o nome, eu não sei como é o nome, mas vai ser basicamente o mesmo currículo, a disciplina vai ser basicamente a mesma coisa, mas a gente vai ter as instrumentações de ensino de ciências, que vai formar realmente professores, né? E os nossos estágios, que são estágios educacionais, a gente vai para as escolas, dar aula, vai fazer observação nas escolas. Então, os nossos estágios, a nossa formação é mais voltada para a área educacional, né? Para dar aula, para ser professor. E o bacharel não. O bacharel ele vai ser uma área mais voltada para pesquisa, tá? Mesmo que a gente tenha as mesmas disciplinas específicas, os estágios do bacharel vão ter que ser estágios nos laboratórios que são ofertados lá na UFRN, ou dependendo da universidade, né, de escolas particulares, eu não sei muito, mas acho que fazem estágios, se não tiver laboratórios lá, acho que fazem estágios em empresas privadas, né, se eu não me engano. Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Mas o bacharel ele vai ter uma formação mais voltada para pesquisa. Vão ter 2 ou 3 disciplinas que eles vão ter a mais, disciplinas específicas que eles vão ter a mais. Inclusive, o bacharel paga cálculo 1, tá? E licenciatura não paga. Mas, não quero tendenciar vocês, mas é um fato, né? Então, ele vai ter uma formação mais voltada para ser pesquisador, tá? E assim, quando você escolhe, quando você escolhe uma das duas, bacharelado ou licenciatura, é mais no âmbito, assim, de graduação mesmo. Você sai da graduação e já vai querer arrumar um emprego logo, entendeu? Então, isso é mais para esse âmbito, porque se você faz licenciatura, nada exclui de você ser um pesquisador. Se você faz bacharelado, não exclui de você ser um professor. O bacharel ele não vai poder ser professor de ensino fundamental e médio, né, da educação básica, porque isso você tem que ser licenciado. Mas nada impede dele ser professor universitário, por exemplo, depois de um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, ele vai ter essa habilitação de ser professor universitário, bem como pesquisador também. E o licenciado, a mesma coisa, depois de um mestrado, doutorado, ele vai poder ser professor universitário e pesquisador, porque quando você é professor universitário, você também é pesquisador, tá? Então, assim, as áreas não se excluem, é mais no âmbito de graduação mesmo, sabe? Por exemplo, o licenciado, ele não vai receber o CR-Bio, tá? Que é o Certificado do Conselho Regional de Biologia. Só o bacharelado ele vai poder receber. Na verdade, tem alguns casos especiais que a licenciatura recebe, sabe? Mas nem todo mundo corre atrás disso, não. Então, assim, quando você tem o CR-Bio, no caso do bacharel, você vai poder trabalhar em algumas áreas, empresas privadas, essas coisas. E quando você é licenciado, você vai poder ser professor,
do ensino básico e do ensino médio, do ensino fundamental e ensino médio, ensino básico em geral, né? Certo. Sobre as disciplinas, eu vou linkar aqui as disciplinas e a minha experiência. Eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês sobre alguns campos que a gente fez, sobre algumas experiências que eu tive nas disciplinas, tá? Essa primeira foto do canto direito foi o primeiro campo que a gente fez. Foi um campo de zoologia 1. Esse campo, gente, foi magnífico, porque mesmo que fosse no primeiro período, então foi o primeiro campo logo de cara que a gente teve. Mas foi incrível, porque a gente foi para a Praia de Santa Rita, e lá tem alguns locais cheios de pedras, né, em que muita gente não vai, e lá, inclusive, é uma área de preservação, tá? Se você tirar uma pedra do lugar lá, não pode, você corre risco de levar multa, porque é uma área de preservação. E assim, a gente passa lá, nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que vão à praia, a gente passa lá e não percebe, gente, o zoológico que é ali, entendeu? Naquelas pedras. E quando a gente vai com esse olhar mais de biólogo, né, mais de explorador, posso dizer, a gente vê tanta coisa legal. Então, esse campo foi para a gente encontrar fauna marinha né, nesse ambiente, né, nessas pedras. Então, a gente encontrou polvo, a gente encontrou pepino do mar, a gente encontrou a fiura, a gente encontrou estrela do mar, ouriço, quem mais? Peixe nem se fala, né? Gente, foi muita coisa mesmo, muita coisa legal. Ouriço a gente encontrou muito. Várias espécies de moluscos, que no caso a gente estava estudando moluscos, mas a gente foi para esse campo para ter um contato maior, né, com a fauna marinha. Então foi muito legal, a gente abriu os olhos, né? Foi com esse olhar explorador e encontrou tanta coisa que a gente passa por ali e nem imagina que está ali. Encontrou anêmona, encontrou, nossa, muita coisa, caravela, nossa, foi incrível, foi um campo muito enriquecedor e muito legal mesmo. Essa imagem do canto foi um campo de Botânica 3, tá? Foi muito legal, foi uma trilha que a gente fez, eu não lembro o nome do local agora, mas depois eu posso passar para vocês, tá? Foi um campo de botânica que a gente fez. E a gente fez uma trilha para encontrar espécies exóticas, né, de plantas. E aí foi muito legal, porque o nosso professor, cada parada que ele fazia, ele arrancava uma frutinha, ele arrancava uma folhinha para a gente comer. Coisa que a gente nem imaginava que podia comer, a gente comeu naquela trilha. Foi muito legal. E assim, a gente viu muitas espécies, muitas coisas que a gente viu na aula, né, que a gente pôde perceber na aula, a gente viu ao vivo, a gente teve esse contato, e é muito legal, o campo é muito importante para a disciplina da biologia, principalmente nos primeiros períodos, que são aquelas matérias mais macro, né, por exemplo, a gente vê os animais, a gente vê as plantas, a gente não vê muito a fisiologia em si dos organismos, a gente vê mais eles num todo, né, então foi muito legal esse campo de Botânica 3. Essa foto aqui do passarinho foi uma aula prática que a gente teve de aves, muito legal. Foi na UFRN mesmo, porque geralmente com as outras turmas eles vão para um acampamento que tem em Extremóis, que é um local de pesquisa da UFRN. Geralmente vai para esse acampamento, passa um dia, enfim, para fazer essa prática, mas estava um clima muito chuvoso. Estava um clima muito chuvoso e aí não tem como ir para esse local, porque alaga muito e tal. E aí é uma área de mangue também, tal, enfim. Então, a gente fez na UFRN mesmo. Aí, o que aconteceu? 4 horas da manhã, a gente, na UFRN, para armar rede de neblina para capturar a ave, entendeu? Rede de neblina é o quê? É um apetrecho para pesquisador, tá, que trabalha com aves. Então, a gente arma umas redes, é como se fossem telas, tá? E aí, ela é quase invisível até para a gente, em determinados ângulos a gente não consegue ver. Então, o pássaro vai e tá voando por lá e aí, de repente, cai nessa rede. A rede não machuca, tá? Só se você não souber como tirar o pássaro de lá.
Mas como são pesquisadores que já têm essa experiência, não aconteceu nada nesse dia, né? Não aconteceu nada demais nesse dia. Então a gente conseguiu vários passarinhos, fez umas medições deles, um monitoramento, catalogou, né, quais espécies que estavam atuando ali naquela área da UFRN, levou umas bicadas também, mas nada demais, foi muito legal, a gente encontrou várias espécies muito interessantes que, assim, a gente olha e nem percebe que tá ali, sabe? E foi muito legal esse campo, muito mesmo. Vou passar para essa imagem aqui do morceguinho, que também foi um campo lá na FRN, que é linkado a esse campo das aves, só que esse campo é à noite, tá? Então, assim, a gente ficou à noite na UFRN e armou as mesmas redes, porque essas redes servem tanto para morcegos quanto para aves, tá? Então, armou essas redes novamente e aí a gente pôde ver alguns morcegos, né? Pegar alguns morcegos e conhecer mais da morfologia deles de perto, e foi muito legal. Inclusive, depois desse campo, eu acabei ficando num projeto de biólogo pode atuar, para vocês ficarem mais relaxados aí, que vai ter emprego, galera, vai ter emprego para vocês, tá? Meio ambiente e biodiversidade é uma das áreas que a gente pode trabalhar, então a gente pode trabalhar desde arborização urbana, ecodesign, sabe? Ecoturismo, vigilância ambiental, a gente pode fazer consultoria na área, biomonitoramento de determinada espécie, determinado grupo, determinada área, de áreas de caverna, de áreas costeiras, de áreas de floresta. Então, assim, só dentro de meio ambiente e biodiversidade é um mundo, assim, que a gente pode atuar, sabe? Mas, assim, o que os biólogos mais, pelo menos bacharéis, isso tô falando de bacharel, tá? Os biólogos bacharéis que mais procuram depois da graduação é a consultoria ambiental, né? Acho que é um campo que cresceu muito, que está crescendo muito ainda também. E é muito interessante, porque, por exemplo, uma empresa, ela quer construir um parque eólico em uma determinada área. E aí ela contrata você para você fazer uma consultoria daquele ambiente, daquela área. Então você vai examinar a área para ver se ela está apta, você vai ver as espécies que ocorrem naquela área, se as espécies estão em ameaça, se há algum risco para os organismos daquela região, para algum risco para a própria área, né? Então você vai fazer todo esse processo de monitoramento e aí você vai dar consultoria para a empresa, né? Olha, você tem que fazer assim, assim, assado para não prejudicar essa tal espécie, para não prejudicar essa espécie de planta, enfim, para não prejudicar essa área. Então, ela dá a consultoria da melhor maneira que você vai fazer o seu serviço, que a empresa vai fazer o seu serviço, para que tenha um impacto quase nulo no ambiente, né? Então, e também tem as áreas de resgate de animais, de reabilitação de animais também, né? Então, animais que a gente encontra que estão debilitados, que estão asa quebrada, pé quebrado, enfim. A gente tem essa possibilidade de trabalhar com esses animais de resgate, de reabilitação, certo? Então, a gente é muito amplo. A gente também pode trabalhar na área da saúde. A área da saúde, biólogo faz sim análises clínicas, tá bom? A gente faz análises clínicas também. Análises clínicas, análises histopatológicas, análises biomoleculares, certo? A gente também pode trabalhar no ramo de reprodução humana assistida, tá? No manejo, na curadoria, no cuidado, né, daquele material biológico. A gente está mais lá nos bastidores, por trás das câmeras, mas a gente está trabalhando nisso também, tá? Vigilância sanitária, biólogo também pode atuar. E é muito interessante, né? Terapias gênicas, que é um campo que está crescendo muito, né? Que são terapias alternativas para o tratamento de algumas doenças, principalmente câncer, né? Então, a gente está lá
né, nesse âmbito também de preparação para essas terapias. Então, é muito interessante, está crescendo muito também. A biotecnologia, gente, é um ramo que está crescendo muito também, tá? Não digo aqui em Natal, porque as coisas são bem difíceis para cá, mas não querendo assustar, tá? Mas a biotecnologia está crescendo muito, principalmente o ramo da bioinformática. Inclusive, a gente tem o programa de pós-graduação na UFRN de bioinformática, então já está mais no nosso alcance, né? Não está tão longe aí. A bioinformática é o quê? Você é ligada, muito quem gosta de TI também, sabe? Então, você vai fazer programas, você vai desenvolver programas que facilitem análise de dados, coleta de dados e análise genéticas, análises biomoleculares. Então, você vai criar e saber desenvolver e saber mexer nesses tipos de programas, né? E, assim, facilita muito a vida dos pesquisadores, porque tem alguns dados que a gente não consegue coletar sem esse tipo de programa, sem esse tipo de sem esse tipo de programa, né? Então, tá crescendo muito essa área, principalmente agora que a ciência tá desenvolvendo bastante. E também na área de biotecnologia, o desenvolvimento de produtos transgênicos, né? Os tão falados produtos transgênicos, e tem um tabu também sobre isso, mas a gente não sabe muito ainda, mas é uma área que está crescendo muito, então é super importante falar, né? Gente, perícia forense, biólogo pode ser perito criminal, sim. Eu descobri isso quando eu entrei na graduação, fiquei super, super, super animada, mas aí eu tive a primeira aula de anatomia e não quis mais. Então, assim, não querendo assustar, tá? É de boa, mas enfim. A gente pode ser perito criminal, pode trabalhar nessa área. Essa área é mais a gente consegue mais em concurso, né? Então, são áreas mais públicas, então vai por esse caminho. Mas nessa área de perícia forense também está crescendo muito a entomologia forense. O biólogo também pode atuar. E é muito interessante. Eu me apaixonei pela entomologia forense. Eu ainda estou num pezinho na entomologia forense, pensando muito. O que é entomologia forense? A entomologia é o estudo dos insetos, tá? Então, a gente vai usar os insetos para esse tipo de investigação, tá? Para esse tipo de investigação forense. Por exemplo, foi encontrado um corpo em determinado local, a gente não sabe quanto tempo está lá, quem é a pessoa, enfim. E quem faz parte do processo de decomposição, desse corpo, muitas vezes também são os insetos, né? Além dos micro-organismos, também são os insetos. Então, por exemplo, a gente encontra larvas naquele corpo. E a gente vai ver o estágio larval daquelas larvas, e aí a gente pode ter um parâmetro de quanto tempo aquele corpo está lá. Ou chatos, né, que são piolhos fobianos, a gente pode encontrar análises de DNA nesse tipo de inseto. Então, a entomologia forense está super crescendo e é muito interessante mesmo. No âmbito educacional, né, que é mais para o pessoal da licenciatura, que vai atuar como professor do ensino básico, né, ensino médio e fundamental, e também no ensino superior, tá? E também no desenvolvimento de materiais educacionais, tá? Relacionados à ciência, à biologia. Então, a gente, da licenciatura, pode trabalhar nesses dois âmbitos aí, tá? E pesquisa, né, gente, meu Deus, mais amplo ainda, né? Tem professores meus que trabalham só com um grupo de animais, só com um grupo de plantas, e quantos grupos de animais e plantas tem? Então, tem todas as possibilidades só dentro da zoologia, da botânica, e a gente pode trabalhar com uma só espécie, ou então com um só grupo, ou então com a ecologia de determinada espécie ou determinado grupo, ou com a histologia, o desenvolvimento relacionado à embriologia. Então, no comportamento desses animais, na UFRN tem um programa muito bom de psicobiologia que
trabalha o comportamento dos animais, né? Tanto ser humano, nós também somos animais, tanto ser humano como os outros animais. Então, assim, a parasitologia, a microbiologia, então, gente, é um mundo, assim, para pesquisa, assim, é um mundo de possibilidades. Agora, falando um pouco sobre a parte ruim disso tudo, né? Não posso falar só as maravilhas da biologia. A parte ruim disso tudo é que, por exemplo, mesmo você tendo só graduação, mesmo você sendo habilitado para determinados empregos, você vai estar competindo com pessoas de outras áreas. Por exemplo, você está competindo com o pessoal da biomedicina, você está competindo com o pessoal da ecologia, você está competindo com o pessoal da zootecnia, da medicina veterinária, da engenharia da aquicultura. Então, você está competindo com toda essa gama de profissionais. Então, mesmo essas profissões que só exigem a graduação, você tem que ser muito bom e ela necessita de pós-graduação. Pós-graduação que eu digo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Principalmente a pesquisa. A pesquisa é imprescindível que você tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado, tá? Então, esse é meio que o lado ruim, porque além da gente competir com todo mundo, são áreas muito específicas. Então, tirando assim a educação, né, que é ser professor do ensino básico, tirando isso, os demais são áreas muito específicas que você vai precisar de uma pós-graduação, né, de uma especialização em cada área. Então, não sei se isso é lado ruim ou lado bom, mas apesar de ser muito amplo, é difícil esse ponto, sabe? De você necessitar de uma especialização, de uma pós-graduação para poder atuar em determinadas áreas, tá? E essa competição, assim, com as outras áreas é muito grande, né? Porque a biologia é muito ampla, mas tem cursos mais específicos, tá? Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Assim, já dei o conselho, né, de vocês entrarem com a mente aberta, porque você vai mudar de ideia, gente. É quase impossível você não mudar de ideia dentro da biologia. Quando você começa a conhecer cada mínimo detalhe das coisas, você. Ai, meu Deus, eu não sei mais se eu quero trabalhar com tartaruga, acho que eu quero trabalhar com planta. No primeiro semestre foi muito engraçado, porque eu me apaixonei pela botânica no primeiro semestre. Queria botânica, queria botânica, queria botânica. E acabei não vindo para botânica. E um dos meus erros na minha graduação, já vou dizendo aqui para vocês não cometerem esse tipo de coisa, é que eu era muito indecisa e eu não corria atrás. Eu esperava ter alguma decisão sobre a área que eu queria seguir. E eu nunca tinha essa decisão, entendeu? Eu só fui ter mais pro fim do curso que eu quero realmente ser professora, eu quero a área educacional. Mas perdi muitas oportunidades, então não percam essas oportunidades, sabe? Tipo, apareceu vaga num laboratório de peixes e eu não sei se eu quero peixes, mas eu me interesso. Gente, vai. Olha o laboratório de peixes, trabalha um tempinho. Se você não gostar, sai, procura outro laboratório, porque conhecimento nunca é demais, sabe? E são coisas assim que, se você for esperar para ter certeza, nunca vai rolar. Porque você nunca vai ter. São áreas apaixonantes e completamente diferentes, apesar de ser no mesmo curso. Completamente diferentes. E você não vai conseguir se decidir, sabe? Então, eu vejo muito isso, sabe? De não. Eu senti muito isso, na verdade, de não aproveitar todas as oportunidades que estavam na minha frente. Apesar de eu ser muito grata pela graduação que eu estou tendo, né? Não terminei, ainda estou no sexto período, mas é um conselho que eu dou para vocês, né? Agarrem as oportunidades, tá? Hum. Bom, perguntas. Tô aqui aberta para vocês perguntarem. Se eu tiver esquecido alguma coisa, eu vou lembrando aqui com o tempo, tá? Então, eu não tô conseguindo ver as perguntas por aqui.
Deixa eu só procurar aqui. Achei. Você acha que bio é um curso concorrido na facul? Eu acho. Não assim, tipo, uma nota de corte absolutamente alta. Mas eu acho meio concorrido. Eu acho que hoje, principalmente, é uma área que está crescendo muito, sabe? Então, eu acho meio concorrido. Mas, assim, não é para vocês desanimarem, sabe? Se for o seu lugar, vai dar certo. Então, mesmo que não for esse ano, o próximo, assim, eu acho concorrido de muita gente está se interessando aos poucos, certo? E uma coisa que eu acho meio. Por exemplo, eu quero fazer biomedicina, mas se não der certo biomedicina, eu vou para biologia mesmo. Muita gente faz isso, sabe? Não criticando o pessoal da biomedicina, mas muita gente faz isso, então eu acho também que é concorrido nesse âmbito. Mas a gente acaba conseguindo nossa vaga. É isso. E eles acabam conseguindo a de biomed também. Tem bacharelado na UF? Tem bacharelado na UF. Inclusive, algumas faculdades, elas ofertam, fora daqui, entendeu? Algumas faculdades, elas ofertam você fazer o mesmo curso sendo bacharelado e licenciatura. Mas a UF não. A UF tem bacharelado separado da licenciatura, tá? Então, é muito bom, gente. Venham pra biologia. Então, assim, tem bacharelado na UF, só que só tem integral, tá? O noturno é só para licenciatura. O integral, que é manhã e tarde, tem bacharelado e licenciatura, mas o noturno é só licenciatura. Como está o mercado aqui em Natal? Para professor, nunca falta, tá? Muita gente da minha turma fala que eu escolhi licenciatura porque não vai faltar emprego. E muita gente sente isso, assim. Mas, assim, eu acho que é no país todo que está essa dificuldade, sabe? Principalmente para a área científica. No país todo a gente está vivendo isso, essa falta de reconhecimento, essa falta de oportunidades também. Mas, e também, assim, como eu disse antes, que algumas áreas a gente vai ter que competir com outros cursos, então algumas empresas elas preferem, por exemplo, o pessoal da biomedicina para análises clínicas e não abre vaga para a gente. Então, é, é uma dificuldade nesse âmbito aí, sabe? Mas eu conheço muita gente que está se dando muito bem. Inclusive aqui em Natal tem vários projetos de resgate de fauna e de reabilitação de fauna. E é muito, 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 muito legal, gente. Eu acompanhei de perto alguns projetos do PCCB, que é o Projeto Cetáceo da Costa Branca, que é aqui em Natal e Areia Branca. E é incrível, gente, é incrível. O mercado não tá tão ruim assim para biólogo, não, sabe? Levando em consideração que é uma área muito ampla, mas é aquela coisa, como eu disse a vocês. É necessária especialização em muitas áreas é necessário você ter uma especialização. Qual a parte mais difícil do curso? Gente, o curso é difícil, não vou mentir pra vocês, não, tá? O curso é difícil, é muita coisa. Tem disciplinas que é muita coisa para 6 meses, então, bioquímica, meu Deus. Muita gente gosta de biologia celular, mas a minha dificuldade maior no curso foi biologia celular. Não sei se foi porque a professora eu não consegui me dar bem na metodologia dela, mas a minha dificuldade maior foi biologia celular. É um curso difícil, mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é saber conciliar direitinho as coisas. Porque tem muitas oportunidades dentro lá, estágios e essas coisas. E a gente tem que conciliar tudo estudando para várias matérias bem difíceis. Então, assim, é cansativo e é muito estressante. Mas vale a pena, sabe? Vale muito a pena. Quando a gente chega nas férias e, caraca, eu fiz tudo isso nesse semestre, eu nem acredito. É muito gratificante, muito mesmo. Como
Como funciona o estágio? Depende. No bacharel, estou falando da UFRN, tá? Em universidades particulares, eu não sei muito como funciona o estágio para bacharel. Para bacharel, os estágios, você pode fazer os estágios lá nos laboratórios do Centro de Biociências, né, lá da UFRN, que tem vários laboratórios de pesquisa, e você vai fazer os estágios lá, auxiliando nas pesquisas dos professores e fazendo sua própria pesquisa também, tá? Então, os estágios obrigatórios para bacharel é nesse âmbito, ou então em algumas empresas fora, tá? Você pode também estar estagiando. Para licenciatura, os estágios obrigatórios são em sala de aula, a gente tem o estágio 1, que a gente vai para a escola, mas para uma observação e faz um projeto para melhoria de algum âmbito daquela escola. No estágio 2, a gente vai fazer uma continuação desse projeto, tá? Então, meio que no estágio 1 a gente planeja o projeto, e no estágio 2 a gente vai atuar com esse projeto na escola. Então, é muito interessante. E estágios 3 e 4 é para dar aula. A gente dá aula na sala de aula, tem o nosso momento lá de professor. Muito legal. E os estágios fora, os voluntários, né, não sendo obrigatórios, você pode conseguir estágios em diversas escolas. Tem escolas públicas que pegam muitos estudantes para dar aula, para ser ajudante de professor, né? Muitas escolas particulares, elas contratam alunos de graduação para ser professores de reforço nas escolas. Muito interessante isso também. Gente, não falta oportunidade, não. E também os estágios para licenciatura dentro da FRN, por exemplo. Eu sou monitora do Museu de Ciências Morfológicas. Então, eu guio as pessoas lá no museu que tem lá mesmo na FRN. E o museu também, Câmara Cascudo, tem também essa oportunidade de estágio. O que mais? Tem os programas de iniciação à docência dentro da UFRN mesmo, como o PIBID, ou Residência Pedagógica, né? Que são programas que você vai dar aula mesmo, entendeu? Sem ser o estágio obrigatório. Você vai ter a sua primeira experiência como docente. Então, para quem quer ter uma experiência mais enriquecedora assim de educação dentro da universidade, é muito legal esses programas. E rola bolsa, tá? Então, muito legal. Em qual semestre ou período já pode fazer estágio? Primeiro, você entrou, já pode fazer estágio. É só falar com os professores. Não esperem ter vaga, assim, falem com professores, falem com vários professores. Então, assim, no primeiro período, você já pode começar a fazer os estágios, tá? Agora, os voluntários, os obrigatórios, você pode adiantar, mas eles têm um período certinho para você fazer. Você pode adiantar se quiser. Mas os estágios, você pode, a partir do primeiro período, você pode começar a fazer. Quais as principais diferenças para a biomedicina? Biomedicina, ela vai atuar no estudo de apenas um organismo, né, que é o ser humano, e no que vai influenciar na vida do ser humano. Por exemplo, algumas bactérias, enfim, micro-organismos que vão atuar nessa influência sobre o ser humano. A biomedicina é mais para esse âmbito. E a biologia não, a gente estuda todas as formas de vida. Todas as formas de vida mesmo. Então, essa é a principal diferença. É como se a biomedicina fosse uma área específica da biologia. Me corrijam se eu estiver errado, mas tem uma área específica da biologia que vai estudar a biomedicina. É, né? É difícil pegar uma vaga no laboratório? Não. É difícil pegar uma bolsa no laboratório. Mas uma vaga do laboratório, não. Muita gente trabalha no laboratório sendo voluntário, né? Porque é importante a experiência também, que você tá lá. Mas, assim, tá sendo um pouquinho difícil pegar uma bolsa, bolsas de pesquisa nos laboratórios. Então, reduziram muito por causa de todos aqueles cortes, enfim. Mas, assim, vaga, sempre tem vaga. Eu já fui em alguns laboratórios que não tinham vagas, mas principalmente dos primeiros períodos, assim. A gente tem zoologia 1, 2, 3, botânica 1, 2, 3, e a gente se interessa por esses laboratórios, né? Porque é o que a gente está vendo primeiro. Então, a gente vai nos laboratórios e sempre está cheio. Mas algumas pessoas conseguem catucar assim, uma vaga, mas não é muito difícil, não, tá? E assim, eu aconselho vocês
procurarem também os laboratórios das últimas disciplinas, né, das disciplinas dos últimos períodos, que o pessoal não vai muito, porque você se interessa por uma área quando você, às vezes se interessa por uma área quando você conhece, quando você está pagando a disciplina. Então, assim, geralmente os laboratórios dos últimos períodos, das disciplinas dos últimos períodos, é os que menos tem pessoas, é os que menos tem gente. Então, a dica vão bater lá na porta dos laboratórios, que com certeza vai ter uma vaguinha, sabe? É necessário fazer o Enem de novo para fazer licenciatura após concluir o bacharelado? Sim, é necessário. Como eu disse, são cursos, são não cursos diferentes, mas sim, são cursos separados, né? São cursos diferentes, bacharelado e licenciatura. Então, você vai precisar fazer o Enem de novo, vai entrar, mas as matérias que você já cursou no bacharelado, você não precisa cursar novamente, tá? Ela vai equivaler, você vai conseguir aproveitar. Então, basicamente, você só vai ter que pagar as disciplinas educacionais de licenciatura. Então, aí uns 1 ano e meio, 2 anos, você consegue terminar. Você consegue o diploma da licenciatura, mas tem que fazer o Enem de novo para entrar. Ou então as vagas residuais também. É possível na licenciatura. Amo estudar evolução. Essa disciplina tranquila? Depende do professor. Depende muito do professor. E depende muito se você gosta, né? Quando você gosta de uma disciplina, é mais fácil você pegar ela para estudar. Mas evolução, assim, tranquila não é não, mas depende muito do professor também. Se ele vai pegar muito no seu pé ou não. Mas quando você gosta de estudar algo, ela sempre fica tranquila. E outra coisa em relação a isso, de gostar de estudar algo, não pense que só porque você gosta de biologia no ensino médio, você vai gostar de todas as disciplinas do seu curso, tá? Tipo, gente, muito normal isso de você entrar no curso e você não gostar de uma determinada disciplina por causa da matéria densa ou por causa do professor. Tem disciplinas que a gente acha que vai amar e o professor não facilita nada, né? Então, é muito normal isso. Não joguem o curso de lado, não desistam do curso por causa disso. Não achem que a biologia não foi feita para vocês por causa disso. Porque sempre vai ter uma matéria ou outra que você não vai suportar entrar na sala. Mas isso vai de pessoa para pessoa também, né? Se fizer licenciatura, pode trabalhar em outras áreas além da sala de aula? Como eu disse, a gente pode trabalhar no desenvolvimento de materiais para o ensino da biologia, né? Mas assim, eu vou entrar naquela parte mais burocrática. O CRBio, que é os bacharelados que ganham esse certificado do CRBio, quando você faz licenciatura, você pode adquirir. Então, quando você tem o CRBio, você pode trabalhar nas áreas que o bacharelado também pode trabalhar, tá? Tendo só a graduação. Mas você precisa ter uma carga horária maior de disciplinas específicas do que a licenciatura, pelo menos na UFRN, oferta. Então, se você pagar uma carga horária um pouco maior, de específicas, um pouco maior do que é necessário, você consegue tranquilamente o CRBio, tá? E aí você vai poder trabalhar nessa área de consultoria, de análises clínicas, enfim, nessas outras áreas. Mas se você dá licenciatura, não necessariamente exclui você fazer pesquisa ou essas outras áreas. Quando você faz o mestrado e o doutorado, por exemplo, você fez licenciatura, faz o mestrado em bioinformática e o doutorado também. Você já tem essa habilitação para atuar como bacharel, entendeu? Mas se você fizer mestrado e doutorado na área da educação, aí vai ser um pouquinho mais difícil também, tá? Mas não, uma área ela não exclui a outra. É interessante, uma área ela não exclui a outra. Mas tem essas diferenças aí. É necessário esperar um semestre específico para iniciar a iniciação científica? Não, não é necessário, não. Quando você se interessa por uma disciplina, por exemplo, a gente tem Zoologia 1 e muita gente se interessa, então já começa. E é muito, muito interessante essa pergunta, porque quanto mais cedo você começar, melhor. Porque quando você, por exemplo, você se interessou pela Zoologia 1, aí você vai trabalhar com moluscos, por exemplo. Vai trabalhar no laboratório com molúsculos. E aí, todo o conhecimento que você está tendo desde o primeiro período na sua graduação, se você
por acaso ficar a graduação inteira nesse laboratório, né? Todo conhecimento você vai levar para o seu mestrado, vai levar para o seu doutorado, e isso facilita muito a sua vida acadêmica. Muito, muito. Inclusive, tem muitos programas de pós-graduação que é necessário uma experiência na área desde a graduação, entendeu? Por exemplo, um mestrado em bioinformática, é necessário você ter uma experiência no laboratório da bioinformática desde a graduação. Então, não espera, gente, não espera. Se interessou, vai procurar a iniciação científica. A nota de corte vem aumentando? Uhum. A nota de corte aumentou um pouquinho, por exemplo. Mas não é, tipo, algo muito, muito significativo, por exemplo. No meu ano, a nota de corte foi 650, na ampla concorrência, tá? E esse ano, 2020, foi 662. Mas, assim, eu não aconselho vocês ficarem muito noiados com a nota de corte, sabe, gente? Por quê? Gente, tem segunda chamada, tem terceira chamada, tem uma quarta chamada no meio do ano para os alunos que não ingressaram no segundo semestre. Então, não fiquem noiados com isso, não fiquem se prendendo na nota de corte, porque vocês vão ter muita chance de entrar. Claro que é importante para a gente ter um parâmetro, né? Mas acho que vocês não devem ficar muito presos a isso, não. Vai aumentando um pouquinho, mas não é muito, não. Tem como explicar um pouco mais sobre biotecnologia? Bom, a biotecnologia é uma área multidisciplinar, né? Uma área da biologia multidisciplinar, onde você vai linkar os estudos da biologia com os estudos de informática, de tecnologia da informação, ciência da computação, enfim. Não é necessário você ser formado nesse tipo de área, mas você vai ver durante o seu programa de pós-graduação ou durante a sua iniciação científica. Então, assim, ela vai ser uma área multidisciplinar que vai linkar esses dois âmbitos. E é uma área muito importante porque você vai mexer com programas que facilitem a vida do pesquisador, tá? Ele vai facilitar a vida do pesquisador nessa questão de coleta de dados, de descobertas mesmo, de descobertas biomoleculares. Então, você vai basicamente criar programas que vai facilitar nessas descobertas biomoleculares que hoje ainda é muito difícil, tem coisas que a gente ainda não conhece. Então, assim, essa área está crescendo muito e é uma área muito boa. E, assim, ela não está tão longe, né? Como eu disse, tem um programa de pós-graduação aqui na UFRN sobre isso, então é uma área que está super acessível aí. E é muito, muito interessante, porque você já está em dúvida aí eu gosto muito de tecnologia, mas eu gosto muito de biológicas, então tem a possibilidade de você linkar as duas. É muito, muito, muito legal. Tem como conseguir bolsa de pesquisa? Você disse que está mais difícil ultimamente. Como conseguir bolsa de pesquisa? A bolsa de pesquisa, como funciona? Geralmente você entra num laboratório como voluntário, tá? Você vai entrar para saber como é o laboratório, para ajudar nas pesquisas do professor, do seu orientador, de outros alunos que já estavam lá. Então, assim, a bolsa de pesquisa, basicamente, é um degrau que você tem que percorrer dentro do laboratório, tá? Você entra como um ajudante, depois você vai ajudando, você tendo suas ideias do seu próprio projeto. E aí, quando você tem o seu próprio projeto, você escreve para o professor responsável do laboratório. O projeto ele tem que ser linkado ao que o professor já estuda, né? Então, isso é óbvio, né? Mas só para contextualizar vocês. E aí você cria o seu próprio projeto e você manda para o seu orientador. E ele vai mandar para a CAPES. A CAPES aprovando, você ganha a bolsa de pesquisa, tá? Geralmente, no começo do ano, no começo de cada semestre, ela disponibiliza um número X de bolsa de pesquisa para cada laboratório. E aí você mandando o seu projeto, o seu orientador mandando o seu projeto, você consegue a bolsa. E aí essa bolsa é justamente para te auxiliar nessa pesquisa que você está desenvolvendo, né? Muito legal. Quais são as matérias que ofertam mais aulas de campo? As primeiras. As primeiras, botânica, zoologia e ecologia são as matérias que dão aula de campo. Algumas matérias da licenciatura, né, algumas matérias educacionais, a gente vai para aula de campo também. Mas campo, assim, de visitar escolas, visitar
possíveis locais que derem para fazer aula de campus com os nossos alunos, mas as matérias com os campos que tem mais aulas de campo são as primeiras, né, de biologia, ou de botânica, de zoologia e ecologia. E são os melhores também. O que você acha da especialização em biologia marinha? A gente não tem especialização em biologia marinha aqui, mas algumas faculdades, por exemplo, a Faculdade do Rio de Janeiro, é assim, você entra para ciências biológicas e você vai escolher a sua habilitação. Por exemplo, você entra em ciências biológicas, paga algumas matérias principais e você vai e escolhe a habilitação em genética. Então, você vai caminhando sua graduação para estudar genética. Isso mais ou menos no meio do curso, um terço do curso. E tem genética, biologia marinha e ecologia, se eu não me engano. Mas, assim, a especialização em biologia marinha ela tá muito linkada, tipo, a outros programas de pós-graduação. Você pode se especializar em psicobiologia referente a estudando tartarugas e golfinhos. Então, você pode pegar essas outras áreas e se encaminhar para a biologia marinha. Não necessariamente precisa ser biologia marinha, você pode ser pesquisadora de peixe e boi. E aí você vai ter total contato com essa vida marinha. Mas a especialização em biologia marinha, ela é muito e eu acho assim super fascinante, super fascinante. Eu acho que se tivesse por aqui, ou se tivesse num lugar mais próximo daqui, eu não sei se na UFPB vai ter, mas se tivesse num lugar mais próximo daqui, eu com certeza faria, porque é uma das minhas paixões. Mas assim, vejam as grades dos cursos, vejam os programas de pós-graduação que tem, sabe? Se você puder sair do Rio Grande do Norte, não hesite também, sabe? Porque é muito interessante você conseguir ir para as outras áreas e ver outras possibilidades, entendeu? Por exemplo, a UFPB, a UFCG, tem um programa, tem um curso de biologia muito bom também, então, você pesquisando a grade lá e vendo os programas de pós-graduação de lá. E daqui você vê também a grade curricular daqui, vê bacharel, licenciatura, o que você se identifica mais, sabe? E veja os programas de pós-graduação para ver qual é a área que você pode ir seguindo já, com o que você se identifica mais. Então, é legal dar uma pesquisada nesse âmbito. Você sabe como é o mercado de trabalho para biotecnologia? Mercado de trabalho, geralmente, empresas privadas, elas têm essa possibilidade da biotecnologia e algumas empresas públicas através de concurso. Mas, assim, como é uma área que ainda está crescendo um pouco, o mercado de trabalho, principalmente para cá, não é muito bom, não. Você não vai encontrar, não. Muito bom. Mas, assim, muitas empresas privadas, elas têm essa possibilidade. E, assim, a UFRN não dá ponto sem nó. Então, se o programa de pós-graduação tem aqui, é porque a área está crescendo muito aqui. Então, vai ter sua vaga, cara. Vai ter sua vaga, pode ter certeza. Sabe dizer quanto tempo tem para criar um projeto e mandar para tentar uma bolsa de pesquisa? Depende de cada pessoa. Tem gente que um mês no laboratório já se sente preparado para escrever um projeto. Mas assim, depende também do professor, sabe? Porque alguns professores eles determinam esse tempo para cada bolsista. Por exemplo, você tem que ficar 1 ano no laboratório para você poder me mandar o seu projeto. Tem outros professores que eles já não têm muito esse parâmetro, você já pode mandar o seu projeto. Então, isso vai depender do professor responsável, tá? Teria uma dica de como aproveitar ao máximo as experiências proporcionadas pelo curso de bio? Eu falei isso, né? Que você tem que ir com a mente aberta. Não vai, tipo, achando que você só vai estudar para aquilo que você vai trabalhar, tá? Vai com a mente aberta e experimenta tudo, entendeu? Vai pensando que cada coisa é uma possibilidade para você, cada área é uma possibilidade. Eu acho que assim você vai conseguir ter
experiências muito legais. Não faltem os campos. Tô com preguiça, tô com preguiça, não vou pro campo não, depois eu consigo passar na prova com isso. Gente, vai para os campos, não fica entediado na aula do laboratório, porque são as melhores aulas. Assim, tipo, vai de mente aberta e vai disposto, sabe? Vai disposto, porque é um curso maravilhoso, maravilhoso mesmo. É tranquilo encontrar trabalho quando termina o curso? Eu acho que toda área está passando por um momento que não é toda área, assim, tipo, todos os cursos existentes está passando por um momento que não é tranquilo encontrar trabalho assim que termina. Para professor é mais fácil. Para professor é muito mais fácil. Escolas aí particulares e aí geralmente abre concursos, né, para não sendo para Natal, mas cidades próximas, São Gonçalo, Extremóis, assim, abre muito concurso. Então, é muito mais fácil para professor encontrar trabalho assim que tem a graduação. Mas assim, se você quer trabalhar assim que termina a graduação, um conselho: procure estágio voluntário, não seja obrigatório, né? Por exemplo, gente, tem estágio no Câmara Cascudo, tem estágio no Aquário Natal, tem estágio em vários lugares, então procure um estágio e aí provavelmente você pode ser efetivado assim que terminar o curso. Geralmente isso acontece, sabe? Então, por exemplo, a minha amiga, ela está num estágio numa clínica de reprodução humana assistida. Ela auxilia lá no manejo, no cuidado dos materiais biológicos. Então, provavelmente, assim que ela terminar o curso, se ela quiser, ela já vai continuar no emprego, né? Então, é mais fácil quando você tem essa disponibilidade durante a graduação. Mas, assim, para o bacharel não é muito fácil, não, assim que você termina, porque, assim, a gente está competindo num lugar onde tem muito biólogo. Tá vindo biólogo da UFRN, tá vindo biólogo da UERN, tá vindo biólogo da UNP, tá vindo biólogo da Nassau? Tem? Não sei. Mas tá vindo biólogo da universidade particulares, tá vindo biólogo da UERN, da UFRN. Então, assim, não... Eu sei que muita gente tem essa necessidade de um curso de graduação dar retorno imediato, né? Porque para muita gente já cursar uma graduação é um privilégio, mas depende muito da sua disponibilidade e da sua procura mesmo, entendeu? Se você for engajado em procurar, você consegue, mas não é muito fácil não, sabe? Conseguir assim que se forma. Para o bacharel. Para o professor é um pouco mais fácil. Eu acho que não tem mais Então, perguntas. Eu passei um pouquinho do horário. tudo bem. Ai, a gente agradece muito, Júlia, sério. Foi muito bom. Eu tô aqui, eu me emocionei. Tão bom que foi. E eu tenho certeza que não foi só eu que achei isso. Então, sério, muito obrigada por você disponibilizar para vir aqui contar, falar sobre sua experiência, sobre esse curso lindo, maravilhoso. E assim, só temos a agradecer. Quem tiver dúvida pode mandar pra gente, que a gente manda pra Júlia, ela vai responder. Então, assim, só temos a agradecer, o MSA inteiro. Gente, quem tiver mais perguntas pode falar comigo, pode falar com eles, que eles passam meus contatos, que eu tô super disponível para tirar dúvida de vocês, tá? O que a gente quer é ver mais biólogos mesmo aí. Quero ver vocês na UFRN, quero ver vocês nas outras universidades, quero ver vocês como colegas de trabalho, colegas de curso aí, porque a gente gosta de mais biólogos, sabe? E eu que agradeço, né, pela oportunidade. Foi minha primeira experiência, assim, e foi muito legal. Tô super emocionada também. Não achei que eu fosse falar tanto. Eu sou mais tímida, geralmente. Mas eu que agradeço por poder compartilhar, assim, minhas experiências, o curso que eu tanto amo, que eu tanto respiro a biologia. E eu que agradeço mesmo. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. Então, vocês que estão aí assistindo, não saiam daí, porque já já nós temos audiovisual de 4h15, então não saiam e fiquem aqui com a gente.